coração da nação sertaneja sempre há espaço pro amor de Deus. No campo, na cidade, já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. Canção nova sertaneja é bem assim. É pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pra um povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção nova, canção nova sertaneja. É isso aí, meu povo. Começa mais um Canção Nova Sertaneja pra você. E ó, você reparou, nós estamos num lugar diferente. É isso mesmo, estamos na Fazenda. E hoje, né, vai ser um programa muito diferente, muito especial, porque temos aqui a presença do Zé do Campo, temos a presença do diácono permanente Nelsinho. Também queria agradecer a presença do Elias. Muito obrigado. Gente, ó, como eu falei, o programa vai ser muito bacana. E o tema de hoje é saudade da minha terra. Que bacana, né? Saudade da minha terra. Eu aproveito e trago uma mensagem da Luzia para o nosso programa. Olha só o que a nossa querida cofundadora Luzia Santiago nos diz. Mas o que vem a ser esse sentimento que todos nós temos, mas somente na língua portuguesa existe a definição? É uma palavra que serve para definir o sentimento da falta de alguém, de algum momento ou lugar. Mas independente de quem quer que seja, raça ou nação, é do ser humano sentir saudade. A saudade sempre existirá, a não ser que deixemos de amar. É isso mesmo, né? A gente só tem saudade do que a gente amou, do que foi bom. Isso vai ser cantado hoje também. E falando em música, seu Zé, canta uma música para nós, daqui a pouco a gente conversa, por favor. Deixa cair, Tony! Aqui estou chegando, não repare desse meu jeitão. Trago comigo o grande pó da terra, cheiro da terra lá do meu sertão. Onde mora uma mata florida, é a vida com sinceridade. Lá de cima enxerga a campina, onde predomina a simplicidade. No meio da mata tem uma cascata e uma cachoeira. Olhar pra cima a gente vê de perto, lindo céu aberto, grande sem fronteira. Como é bonito quando amanhece, o sol logo aparece clareando as matas. Vem a noite, é muito mais bonito, lá no infinito a lua cor de prata. Vem a noite, é muito mais bonito, lá no infinito a lua cor de prata. No meio da mata tem uma cascata e uma cachoeira. Olhar pra cima a gente vê de perto, lindo céu aberto, grande sem fronteira. Como é bonito quando amanhece, sol logo aparece clareando a mata. Vem a noite, é muito mais bonito, lá no infinito a lua cor de prata. Segura! É feita de madeira, no pé da ladeira, difícil de ver. Um convite deixo pra moçada, dê uma chegada e vai conhecer. Aonde mora é mesmo uma beleza, a natureza que faz e desfaz. Lá em cima eu tenho de tudo, de lá eu não mudo e não saio jamais. Lá de cima eu tenho de tudo, de lá eu não mudo e não saio
Que beleza! Ele é cantor, compositor, nascido em Minas Gerais, mas criado aqui no estado de São Paulo. É ele, amigo da Canção Nova Sertaneja há muito tempo, amigo da Canção Nova de longas datas. É o nosso, a gente pode falar, o nosso Zé do Campo. Zé do Campo, que beleza tê-lo aqui, meu querido. Que beleza, eu que fico feliz de ser convidado para esse programa, né? Um programa que a gente gosta, está todo domingo assistindo e participando quando tem a oportunidade, né? Isso para mim é muito rico. Seu Zé, saudade da minha terra. O senhor, a gente falando aqui antes do programa, o senhor saiu de Minas, mas Minas não saiu do senhor não, né? Não, Minas continua dentro de mim. Né? Eu fui nascido no estado de Minas, lá entre Luminárias e Cruzilha, num bairro por nome de Santo Inácio. Eu saí de lá com 10 anos e fui criado em São Paulo. Ou seja, no estado de São Paulo, né? Aqui em Lorena. Aqui em Lorena? É, vizinho de Cachoeira Paulista, lá no pé da serra também, que era sertão. Que beleza. E nós temos também aqui o diácono permanente Nelsinho Correia, um dos membros mais antigos da Canção Nova, já há 30 anos de música, precursor da música católica aqui no Vale do Paraíba. Boa tarde, meu compadre diácono Nelsinho. Boa tarde. 42. 42 já de música? É, eu tinha 15 anos. É verdade. É Faz mesmo. tempo que eu tenho 15 anos. É mesmo, nós só roubamos 12 anos. Já permanente, sem permanente. É verdade. Tá lisinho agora, né? Tirei para lavar. Por que depois ficou velho, alisou? Não, é que tava com a cabeça meio quente, né? Aí você deu uma rapadinha? Aí eu falei, tirei para lavar e ficou. Ficou bom. Saudade da minha terra. Você nunca saiu de perto dela, né? Eu tá ali do piquete, aqui, nós olhamos pra lá todo dia, né, assim? Eu nasci no pé da serra, eu tava aqui, eu não vi essa sanfona linda. Toca pra nós essa sanfoninha, o Zé do Campo. Toca essa introdução que você fez, qualquer coisa. Eu tava ouvindo ele tocando aqui, olhando esse mangueiro. Eu fui lembrando da minha infância, aí na roça, da Ita do Caí. E eu recebi uma prima que me mandou um WhatsApp. Eu falei assim, mas eu lembro de uma menininha que caiu do cavalo. Tipo, olha só, ela tinha 2 anos. Ela falou, sou eu. Foi há 40 anos atrás, essa minha prima falando comigo, sabe? Que ela é loiro, olho azul, hein, pra ser prima minha. E é prima de verdade. Ah, não, aqui no Brasil eu assim, né? Tem eu lembrei que preto loiro, na mesma família. Que eu tava no mangueirinho assim, e ela com o bracinho quebrado, caiu do cavalo, e depois a gente segurando ela assim. Ela falou, sou eu. Olha que coisa incrível, a mente da gente, as artes que a gente faz na roça, né? Então quando eu tocava, eu olhava assim, porque dá trabalho, você falou no começo, dá trabalho gravar uma externa, o povo que tá vendo a gente não sabe o trabalho que dá esse menino posicionar as câmeras, o áudio, mas vai ficar lindo demais esse programa, Adriano. Ainda mais que essa Ferrari no fundo do seu, atrás de você. É, ficou bonito também. Aquele bêbado lá, o farol, o carro lá no volante. Ficou bom, né? Pra lembrar. Ficou bom, né? Mas vai ficar muito lindo, tá muito lindo esse programa, a imagem e tudo mais. É muito gostoso quando a gente, o Nelsinho, o Zé do Campo, não, Toninho também, né, Toninho? Obrigado, Toninho, né? Isso. Toninho. Muito obrigado pela companhia aqui, ao nosso sanfoneiro. Acompanha o senhor já há quantos anos, seu Zé? Há um punhado de anos. Os pardês, né? Até perdi a conta. Ah, não precisa contar mais, né? Parece que antes de nascer eles já me acompanhavam. E é muito bacana quando a gente junta as pessoas que realmente esse programa só acontece, só nasceu por causa dessas pessoas que estão dentro da Canção Nova hoje, por causa da companhia, da amizade do Zé do Campo, que é esse cantor e compositor. Hoje todas as músicas que o seu Zé do Campo vai cantar pra gente é de composição própria. Essa é o Meu Sertão, né, seu Zé? Essa que o senhor acabou de tocar, Meu Sertão, né? Meu Sertão. O Sertão fez parte de qual CD, de qual DVD ou de qual LP, sei lá, porque tem tantos, né? Meu Sertão está fazendo parte do CD Marmita Cheia. Marmita Cheia? É, que eu gravei o LP Marmita, o Linda Flor e gravei o Marmita Cheia. Depois passei a CD, por CD. Que joia. Então a gente, o Diácono Nelsinho, que é, como ele estava falando, nascido em fazenda, nascido na cidade, mas sempre viveu no sertão, né? Ele tem tanta história que não vai dar tempo da gente contar aqui, tanta história que eu já ri com o meu compadre Nelsinho falando sobre essas histórias. E esse programa só acontece por causa disso, porque a Canção Nova, a gente nunca vai cansar de falar, né, que os nossos primeiros passos foram dados numa fazenda, os primeiros acampamentos foram feitos numa fazenda. O padre Jonas com essa molecada, né, quando ele fez o chamado, era lá Areias, né, Nelson? Era lá em Areias, a casa até... É a casa.
Foi você que postou esses dias, um monte de foto no Instagram, você foi visitar lá esses dias, né? Tudo começou na fazenda, tudo começou em Areias, que não tinha casa de encontro na época. Uma fazenda lá em Areias chamada Morada do Sol, né? E o Gandur Zeraik, que era parente da cunhada Luzia, ele emprestou por 2 anos. E lá a partir começou os encontros. O acampamento de hoje: oração, música, palestra, oração, música, intervalo, palestra. O esquema... Foi feito lá, né? Foi feito lá. Foi feito lá, não mudou nada, né? Só mudou o palco. E depois começou a chover muito, o Pajão sempre muito sensível assim, à natureza, né? Começou a chover, chovia demais, e atolava os carros, atrasava a missa, e carro batia, e mulher gritava, menino chorava, porque o morrão para descer para subir, é hora de sair daqui. Aí foi para Queluz, né? 77 fez Queluz, e agora no Canção Sertanejo a gente vai celebrar os 40 anos da Casa de Maria. Da Casa de Maria de Queluz, né? E o 40 anos do primeiro chamado, que o Pajão chamou, e a Luzia, a última que levantou para dizer o sim, e a única que ficou da primeira turma. Que beleza. A nossa história é uma história riquíssima, uma história de bastante simplicidade. Não é? Se você procurar grandes coisas na Canção Nova, você não vai achar, não, grandes coisas. A Canção Nova já fez tanta coisa grande, mas ela nunca aconteceu nada de extraordinário, nunca teve assim um fato, nossa, mas isso mudou. Não, a Canção Nova ela vem na simplicidade dela, crescendo desde lá da Fazenda de Areias até hoje. Você vê aí o nosso rincão aqui, o nosso centro de evangelização, uma das maiores cobertura de vão livre da América Latina é o nosso centro de evangelização aqui. Mas tudo começou de que jeito? Com o pé na roça. O Zé do Campo, como eu falei, né? O senhor saiu de Minas, mas Minas não saiu do senhor. Não, o senhor é muito nostálgico, né? O senhor pensa demais no passado, vive o passado, canta o passado, prega o passado. Não é? Tanto que o senhor um dia foi falar com o senhor por causa disso, né? Como é que foi a história? Conta pra nós. Foi. Essa história eu não gosto muito de contar, não. Não, então deixa pra lá. Porque... Ele conta sim, rapaz. Mas é o seguinte: família mais pobre do que o pobre. Trabalhava quatro homens e não dava conta da comida, né? Por aí você tem uma base. E hoje, com as graças de Deus, eu viajo para esse Brasil, norte, sul, leste, oeste. Toninho sempre me acompanhou. E todos os lugares que a gente vai, a gente acha um banquete. E no começo lá eu fui e conversei com o Padre Jonas. Eu não suporto um banquete com aquela pobreza que meu pai veio. Hoje não, graças a Deus a gente tem de tudo, mas acho que não está bom. Seu Zé, mas o senhor só aprecia esses banquetes, que assim, falar para o senhor, quando ele fala banquete, gente, não pensa em caviar e champanhe, não. É um arroz, um feijão, um macarrão, uma leitoa, uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Esse é o banquete que o seu Zé do Campo está falando, mas seu Zé, se não fosse essa privação que o senhor teve, não é? Essa criação simples, com muito amor, que o senhor já me contou do pai, da mãe, dos irmãos, do jeito que o senhor vivia, mas se não fosse isso, o senhor talvez nem apreciaria esse banquete, né? Como que o senhor fala. Tudo tem um quê, né? Que ninguém tem a vitória sem luta. Mas eu louvo e agradeço a Deus de hoje ainda cantar e levar a música para as comunidades, e não nas comunidades também, uma letra que as crianças podem ouvir. Eu tenho um jovenzinho é um menininho de 3 anos que anda rodando a música do Campo. Chegou Zé. Que beleza, que beleza, que beleza. São coisas simples, mas que saem realmente do coração. Do coração. Eu estava falando aqui, gente, junto com o seu Zé do Campo, antes de a gente começar a gravar o programa, porque o seu Zé tem centenas de músicas. Um grande compositor, além de um grande cantor, mas principalmente um grande compositor. E claro que já tem aí LP, CD, DVD, essas rolaiadas tudo do seu Zé, mas eu perguntei para ele, seu Zé, o acervo musical do senhor, cadê as músicas do senhor? Estão
tudo catalogadas, tudo num único livreto, sei lá, alguma coisa desse tipo. E ele falou assim, André, não, é uma boa ideia. Então, vamos ficar combinado assim, né, seu Zé? O senhor vai colocar tudo isso, todas essas músicas, vai demorar bastante tempo, eu sei, mas colocar tudo isso num livreto, sei lá, no que o Senhor Jesus suscitar no coração do senhor de fazer, nós vamos apresentar aqui no programa, porque essas músicas não podem se perder. Pelo menos o nome, né? Pelo menos o nome da música. Mas eu pretendo, no próximo programa, já trazer tudo escrito, né? Que beleza. Que beleza. Porque não vai dar tempo de a gente cantar todas as músicas, não, gente, porque senão a gente ia ter que fazer uns 3 shows de 5 horas cada um para cantar todas as músicas do seu Zé do Campo. Mas nós vamos falar pelo menos o nome do mundaréu de música aqui, falar como ela surgiu, como foi a inspiração. E falando de música, né? O programa é sobre música bastante, mas nós temos que ir para o intervalo, mas agora não vai ser o senhor não, vai ser o Elias Júnior. Elias, vamos de moda. Mas antes de ir para esse break, daqui a pouco a produção já me xinga. Aqui, membro novo da Canção Nova, né? Quantos anos já de consagração? 6 anos, graças a Deus. 6 anos, graças a Deus, bastante tempo, mas pouco tempo comparado com o Diácono, comparado com a amizade do Zé do Campo. Você está num programa como esse, sertanejo, no campo, aqui na fazenda, embaixo de um pé de jaca, que eu já estou querendo uma jaca ali, coisa mais linda do mundo. Aí, você nem reparou, né? Você está embaixo de um pé de jaca, né? Não. Eu também, e eu estou embaixo de um pé de manga, eu e o seu Zé do Campo, o Toninho. Lugar maravilhoso, ouvindo essas histórias, de onde vem a música, mas acima de tudo, de onde veio o intérprete, não é? A vida do Diácono Nelsinho, que pra gente com certeza é inspiração, também a vida desse mineiro paulista Zé do Campo. Como é para você ouvir essas histórias? Primeiro, 2 sentimentos. Primeiro que eu me sinto à vontade, me sinto em casa, fico tranquilo. Nem nervoso vem, para falar a verdade para vocês. Porque geralmente a gente acostuma estar todo o programa aqui e vocês acham que não dá nervoso, mas dá. Mas aqui eu estou mais tranquilo que todos os programas. Me sinto à vontade. E o outro sentimento é saudade, que é o tema do nosso programa de hoje, que dá saudade. É o cheiro que a gente sente, isso aí não está indo nas câmeras para você não, mas o cheiro que a gente sente aqui, né, Diácono? É maravilhoso, o cheiro de vaca. Então, essas coisas eu gosto muito. Então, quando vocês estavam falando aqui, você pode ver que hoje eu nem falei muito, porque eu estou só viajando aqui. Mas mesmo que eu estou falando bastante, que eu também estou pensando, viu? Né? Pensando na minha infância, pensando nas coisas que eu vivi, né? Porque só se tem saudade do que é bom. O que é bom, né? Vamos cantar isso aí daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, falar em cantar, nós temos que ir para o intervalo. Vamos agora, lá. Nesse segundinho, canta pra gente. Disparada. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte destino tudo, a morte destino tudo. Estava fora do lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade, o dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Se outra vez ser criança, tem um lugar que eu queria ir, lá na Fazenda Boa Esperança, aquele lugar onde fui criado. Eu queria encontrar meu pai, a minha mãe, meus irmãos do lado.
Tem muitas coisas lá no meu passado, isso é bem verdade que eu vou lhe dizer. E as crianças que deixei um dia com muita alegria queria rever. Eu ia correndo pra encontrar o meu primeiro amor. Se eu encontrasse aquela linda flor, teria mais forças pra viver e amar. Eu ia correndo pra encontrar o meu primeiro amor. Se eu encontrasse aquela linda flor, teria mais forças pra viver e amar. Sertãozinho, buscar laranja para me chupar, pegar um cavalo e sair a galope e subir no top para apreciar. Então eu ia no ribeirãozinho, pegar nos peixes para me fritar, prepará-lo todo e fritar com farinha. Ainda tem mais coisa, vou dizer depois. Eu ia dar uma volta no mato, sair lá em cima no canavial, cortar cana pra encher um carro e sair andando na frente dos bois. Eu ia correndo pra encontrar o meu primeiro amor. Se eu encontrasse aquela linda flor, teria mais forças pra viver e amar. Eu ia correndo pra encontrar o meu primeiro amor. Se eu encontrasse aquela linda flor, teria mais forças pra viver e amar. Preparar o milho, levar no moinho pra trocar fubá. De casa em casa rever meus amigos pra brincar comigo noite de luar. Eu não queria crescer tão depressa, sair de lá e vir para a cidade. Eu viveria lá pra todo sempre, eu estou falando com sinceridade. Eu ia correndo pra encontrar o meu primeiro amor. Se eu encontrasse aquela linda flor, teria mais forças pra viver e amar. Eu ia correndo pra encontrar o meu primeiro amor. Se eu encontrasse aquela linda flor, teria mais forças pra viver e amar. Que beleza! Que beleza! Estamos de volta com Canção Nova Sertaneja para você. E o tema de hoje é Saudade de Minha Terra. E o papo hoje tá uma beleza. Vocês viram aqui cantando com a gente o Zé do Campo também, Diácono, Nelsinho e Elia Júnior. Como eu falei, o papo está uma delícia. Vou jogar para você agora. Opa! O Elias, Oi. O nosso tema, Saudade da Minha Terra. Quais são as saudades que você traz aí no íntimo do seu coração? Como eu estava falando para você, Adriano, ainda há pouco, a saudade da roça me lembra do meu pai. E aí que é bonito. Porque os momentos mais marcantes que eu tenho com meu pai foi na roça. Por quê? Eu não nasci na roça, eu nasci num vilarejo pequenininho chamado Alto Alegre, lá em Terra Roxa, no Paraná. E lá eu não parava nesse vilarejo. Todas as oportunidades que eu tinha, eu descia para a roça com meu pai. A gente não criava cavalo, esses trem não, era vaca leiteira e agricultura, soja, milho. Então, forte lá da região é isso aí, soja no milho. Então, eu ajudava meu pai nas colheitas, no plantio e tudo aquilo que comportava aí esse trabalho do agricultor. Então, desde que eu nasci ali, que eu conseguia caminhar, eu me lembro que eu tenho as lembranças, eu junto com meu pai, até as fotos, tudo que a gente tem, é eu com meu pai na roça. Então, gera no meu coração sempre uma saudade bonita.
já que o tema é saudade, né? É importante falar que gera no meu coração saudade, uma saudade bonita. E depois que eu vim para a comunidade, para a Canção Nova, todo mundo que entra para uma comunidade, para alguma coisa assim, vou explicar para você, passa por um processo de cura interior, que a gente chama. Você olha para a sua história e olha tudo que você viveu e vai ver hoje o que reflete, né? Em que você precisa dar uma nova resposta, onde que você precisa rezar em cima, né? Porque às vezes a gente tem umas atitudes, Adriano, que a gente pensa que é normal, é da gente, mas é porque da história, né, que fez a gente ter aquela postura, algum trauma, podemos dizer assim, ficou aquela ferida e a gente precisa voltar naquele lugar com Deus, não é regressão, né? Eu estou falando voltar com Deus naquele lugar e Deus ele vai lá, ele vai ressignificar aquela história, vai curar aquela história, hein? Então, como eu estava dizendo, eu vim para a Canção Nova, as imagens, as coisas que mais eu lembrei que me ajudou no meu processo de cura foi com meu pai na roça. Então, por isso que você gosta tanto do programa, né? Por isso que eu gosto principalmente tanto desse tema hoje. Exatamente. Então, aqui, ó, e você que está assistindo o programa, não precisa vir para uma comunidade ou entrar para uma ordem religiosa para você fazer o processo de cura. Todos nós precisamos fazer o nosso processo de cura interior. E aí hoje eu vou indicar para você esse livro aqui, ó, do diácono João Carlos Medeiros e Maria Luísa, sua esposa. São da comunidade, são missionários, nossos irmãos da comunidade, e escrever esse livro para ajudar você nesse processo de cura interior, a cura das minhas memórias, né? Então, com esse livro aqui, você vai ajudar você a viver esse processo de cura interior. Como eu disse, às vezes tem atitude que você tem que você não sabe por quê, né? Por que eu sou desse jeito? Por que eu tenho um pavio tão curto? Vai, de repente, tem alguma coisa lá que você pode corrigir olhando para a sua história com Deus. Então, está aqui uma dica, como que você vai comprar esse livro? 12-3186-2600. 12-3186-2600 ou pela nossa loja virtual, loja.cançãonova.com. Mas para jogar para você de volta, eu vou fazer uma pergunta, Adriano. Já que você me perguntou, diante desse cenário aqui que nós estamos vivendo, eu sei que você já mora na roça, já tem dentro de você isso vivo. Mas certamente falar desse tema provoca em você alguma coisa. O que é que mexe no Adriano hoje, especialmente falando de saudade? Ô Elias, eu acredito que eu sou um jovem velho, né? Eu tenho só 47 anos de idade, mas parece que eu já vivi 100 anos. Eu, como Zé do Campo, né, eu sou muito nostálgico. Eu vivo bastante do passado, eu lembro demais do passado. O meu passado não foi um passado muito fácil, não é? Como também o passado do seu Zé, não é um passado de pobreza extrema, mas que nunca faltou o amor. Não é? Faltava às vezes o arroz, o feijão, a carne, não, mas nunca faltou o amor. O amor que era demonstrado de maneiras bem diferentes do que o convencional, não é? O jeito que meu pai mostrava o amor deles para a gente, o jeito que a minha mãe mostrava o amor dela para a gente, não era aquele amor de abraço, de beijo, de falar palavras bonitas, mas sim daquele cuidado especial do jeito deles, do jeito do meu pai, do jeito da minha mãe. Eu lembro das fazendas que eu morava, eu lembro dos amigos que eu tive na infância, como essa música que o seu Zé do Campo acabou de cantar, né? Queria voltar lá atrás para rever aquela molecada, aqueles amigos dele, né? Tem até escrito no meu livro meus primeiros amigos lá de infância, que era o Nenê Preto, o Negão, né? Claro, é o nome. Né? Lembra até o seu Zé do Campo, assim. Magrelão, Artão, Negão, não é? O Nenê Preto e o Nivaldo. Esses foram os meus dois primeiros amigos. E assim, como o primeiro amor, a gente nunca esquece, né? A gente nunca esquece o primeiro amor. A gente nunca esquece os primeiros amigos. Né? Então eu sempre lembro do Nivaldo, do Nenê Preto. Claro, e o meu irmão mais velho, né? Era a nossa turma. Era eu, sim, meu irmão mais velho, o Edmo, o Nivaldo e o Nenê Preto. Era a turma. Essa era a turma. A gente saía, ia caçar de estilingue, não é? Não pode nem falar essa palavra hoje na caçada de estilingue, mas na fazenda, que mal que o menino vai fazer com o estilingue na mão, né? Na fazenda. Então a gente saía caçar, ia nadar no rio, ia comer fruta pegada na árvore lá na hora, mas não era fruta no pomar, não. Fruta no meio do cafezal, fruta no meio do mato. E assim, eu tenho muitas memórias maravilhosas da vida do campo. Eu fiquei um tempo sem morar na fazenda, quando eu fui montar, né? Eu fiquei, eu acho que 10, 12 anos sem morar mais em fazenda, e de repente eu e a Flávia criada em cidade, mas também com o pé na roça. O avô dela já tem fazenda, já morou em fazenda, as tias. Então, a gente se decidiu em comprar
uma terrinha, né? E depois disso a gente nunca mais tirou o pé da terra. Eu acredito que a natureza, eu acredito piamente que a natureza é o reflexo de Deus. Você consegue ver Deus na natureza, você consegue ver Deus nos animais, você consegue ver Deus na vegetação, você consegue ver Deus olhando para o céu, olhando para o mato, olhando até nessa época, que é uma época a mais feia do ano, né? Que é a época da seca. Eu estava semana passada andando a cavalo lá em casa, o Elias, e eu me deparei com o ipê amarelo em flor. Cara, Deus é tão bondoso com a gente, que na época do ano no qual a vegetação está toda seca, a maioria das árvores não tem folhas, não é? E o ipê não tem folha, mas ele tem flores. Ele tem flores. Então, assim, a gente consegue se deparar com Deus. Então, para mim, eu consigo ser um homem mais perto de Deus por causa da natureza. E eu vejo que na minha história, isso já vinha acontecendo, Elias, em toda a minha existência. Mesmo quando eu não conhecia a Deus, mesmo quando eu, apesar da minha mãe ter me levado para a igreja, mas eu não tinha tido esse encontro pessoal com Deus, não é? E eu vejo que desde pequeno Ele cuidou de mim. Lá na roça, nas coisas simples que eu fazia, nadar no rio, e caçar de estilingue, e passar a noite no meio do mato, que eu já cheguei a passar a noite no meio de mata fechada, que agora não existe mais isso, né? Mas antes era essa mata que a gente morava na fazenda, ela tinha mais de 100 alqueires de mato fechado, né? Era muita coisa, cada árvore imensa, era um lugar muito bonito ali na região de Bauru. Então, assim, minha infância, Fazenda Santa Helena, né? É a fazenda que eu mais lembro, assim, foi a maior parte da minha infância. Então, eu tenho, sim, lembranças maravilhosas. Eu também já passei por esse processo de cura várias vezes aqui na comunidade, mas eu vou até pedir licença aqui, não é? Quando foi escrito esse livro, a minha missão é montar, História de Vida do Peão de Rodeio Adriano Moraes. Esse livro aqui, ó, para mim, escrito pelo Dimas, esse aqui foi uma cura muito grande, viu, o Elias? Sim. Porque a gente foi desde dessa época de nascimento, em casa de chão batido, sem água, sem luz, não é? Só eu e minha mãe, meu irmão já estava no berço, meu pai montado numa égua de cria, presta para parir também. Meu pai foi na cidade buscar ambulância, quando chegou eu já tinha nascido. Então várias coisas foram reportadas aqui nesse livro. Então foi um processo de cura, libertação muito grande, mas hoje então eu consigo até viver o meu passado de uma maneira melhor. E é isso mesmo, a saudade, pelo que eu vejo, Adriano, até o diácono está aqui do lado, pode complementar, ela nos faz reviver aquilo que a gente viveu lá atrás, né, e nos ajuda no processo de cura para a gente ser melhor hoje, como também ela eterniza a presença de quem já foi embora. De quem já foi. E aquilo que você já viveu, como você falou dos seus amigos, toda essa situação, é como se você estivesse revivendo agora. Exatamente. Por isso perfeito. Que dá saudade, dá lágrima nos olhos, né? Tantos anos que não vejo esses meus amigos. Não é? O Nivaldo até tive contato com ele há um tempo atrás, mas o Nenê Preto se perdeu. Então, assim, faz tanto tempo que eu não vejo o Nenê Preto, talvez ele esteja aí ouvindo, né? Ou assistindo, né? Se estiver. Negão, um abraço para você está dentro do meu coração, nunca te esqueci de forma alguma. E, ô seu Zé, vou voltar aqui para o seu Zé um pouco, senão eu já vou começar a chorar. A vida é curta demais, né? Exatamente. A vida passa muito rápido. Ô seu Zé, o senhor hoje trabalha na Casa do Bom Samaritano. Exatamente. Um lugar de acolhida de pessoas que estão aí andando na rua, sem destino, quase certo. Como é que é pra gente? Explica pra gente como é pro senhor servir num lugar como a Casa do Bom Samaritano. É uma situação emocionante, né? Porque são poucas famílias, ou nenhuma família tem alguém que está meio destralhado, né? E a gente, no meu caso, por exemplo, quando eu converso com algum deles, eu me sinto assim muito emocionado, que a gente tem vontade de pegar e levantar aquela pessoa, tirar da rua, né? Então a gente atende com muito carinho, com muito cuidado, mas de vez em quando a gente precisa conversar com eles. E eu já tive a oportunidade de conversar com vários deles e eles mudar de vida só com as poucas conversas que a gente tem. Que beleza, isso é o bonito da nossa vida de católico, de cristão, que enxerga a vida como uma missão, porque a vida passa muito rápido. Diácono Nelsinho, você leva a evangelização através da sua música, através das suas pregações, através
mas principalmente através da música. Não é? Aí, como você falou, 42 anos de música. O tema de hoje, Saudade da Minha Terra. Tem uma música específica para ela? Qual é? Tem a música Saudade, que é uma música minha que é a mais retweetada, a mais comentada. Não fala Deus, não fala Nossa Senhora, não fala Converta-se. Uma das músicas que mais as pessoas me falam, que foi cura. Porque a palavra saudade ela tinha uma conotação negativa. E aí, quando eu vi essa frase, até foi indo para o Piquete, fazendo seus Oswaldinho, Dona Eunice, 16 filhos, 15 vivos, né? E eu passei lá um dia, ela estava olhando a foto do seu Oswaldinho, que tinha falecido. E estava chorando e rindo. Aí foi filho, eu chamo de filho, chama de mãe Nícia. Ela falou assim, as crianças, os 15, falaram para mim guardar as fotos do Oswaldinho para não ficar lembrando, mas eu não quero esquecer ele. Foi bom, o que eu vou esquecer? Se foi bom. Olha aí, saudade do que é bom. Aí eu fiz a frase dessa música. Porque realmente a saudade, as pessoas não querem ter saudade, toma remédio para esquecer. A pessoa não quer chorar mais quando a pessoa morre, toma remédio. Eu quero que no meu velório todo mundo chore muito, mas chore desguichar mesmo. Eu quero ver todo mundo chorando mesmo, quero que chore mesmo. Tem que chorar. O senhor quer ver todo mundo chorando? Eu quero ver todo mundo chorando, eu quero ver com os olhos fechados. Porque o pranto é bíblico. O pranto, ele é bíblico. Era 7 dias chorando, passava o luto, hoje a pessoa não vive esse tempo. Então a pessoa quer ter saudade, vai lá, toma um remédio. Ela toma um remédio para esquecer, ou toma um outro remédio, aquele elixir canavial. Aquele de 2 dedinhos. Toma só um dolinho. Um elixir canavial, ou suco de cevada, ou suco de malte, para ela já esquecer. Afogar as mágoas. Mas a saudade é boa. A saudade é boa. Só se tem saudade. Eu tenho saudade. Meu pai deixou de herança para mim umas panelas e um sapato branco. Quando eu ponho. Eu lembro do meu pai assim, aquela saudade, eu ponho um sapato dele, dou risada, lembro. Porque todo mundo lembra do pai. Geralmente o pai tem uma história, ele conta todo ele conta a mesma história, sem graça, e aí tu dá risada, né? Meu pai era assim, não sei se seus pais eram assim. Desse jeito. Contava aquela historinha, esse cachorro aqui mestiço com Vacê. Vacê. Faz 75 anos que eu não vou nos Estados Unidos. Nunca foi. É sempre mesmo bobeira. Tinha um leão que foi lá, o leão que foi num circo, numa cidadinha, só deram a bola pro leão, o leão no meio de rosnar, falava, lugar. Olha que bobeira. Nosso CD, eu conheço os CD tá no CD aqui, ó. Vamos fazer falando do nosso CD. Tá aí, cadê o CD? Tá aqui. Pai da Misericórdia. Tem uns caos aí, ó. Tá os dois Pai CD, das aí, ó. Tá os caos aí, tudo. Tá aqui. Né? Tá tudo os então, caos na verdade, aqui. A igreja, como diácono, posso dizer que a igreja fala de se fazer memória. O que é fazer memória? Você lembra o fato, atualiza, e tira as lições dele. E hoje o povo não tem mais memória. O povo está tudo não querem ter memória. Não quer ter memória, não porque quer. Dói, porque. Não quer lembrar. Mas não é uma. Não tem história. A nostalgia. Claro, tem a depressão e tem a nostalgia, né? Tem a saudade boa e a saudade ruim, não é? Mas lembrar do que é bom. Não, sim, você consegue cantar um pedacinho para nós ou não? Do quê? Só se tem saudade do que é bom. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, só quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar.
Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Nossa, Tiago, tô lá no fundo da paquera. essa música é uma oração. Era uma oração. Essa música é uma oração de cura, de libertação. Procura pra muita gente. Por que não chorar? Por que não lembrar? Por que não viver os momentos bons do passado? Só porque acabou? Só porque acabou, mas foi bom. Então, Você começou a cantar aí, já me veio as lágrimas nos eu olhos. segurei pra não chorar. O também. coração Sempre choro, apertou, o nó na garganta. E sabe qual é a maneira de celebrar isso aí? Celebrar a saudade? Eu tenho um velhinho lá, o Belmiro, que eu fiz a música inspirada dele também. Ele tinha os dentes, todos os dois que ele tinha embaixo aqui. Todos os dois. Os dentes de todos os dois que ele tinha embaixo. Esse velhinho eu aprendi a gostar do Fusquinha por causa dele. E um dia vamos celebrar o aniversário de morte dele. E sabe qual foi a janta? Tinha lambari, mandi, suã de porco, macarronada, frango caipira, tudo que ele gostava de Homenagem comer. pra ele. Nós comemos, chorando, lembrando os filhos, lembrando o que ele fazia, né? O suã de porco, contando as histórias e relembrando aquilo. Isso não é... Porque a saudade tem até uma diferença da nostalgia. A saudade é mais positiva. Então a saudade, você lembra, você se alegra, você dá risada, você chora, né? Eu tenho muita saudade do meu pai. Porque a nossa memória, ela não tem tempo, né? Não tem. Se você está lembrando do seu pai hoje, ele está presente. Ele está presente. A memória da gente não lembra que ele morreu algum tempo atrás. Ou se você lembra de algum fato da sua vida. Eu ainda não fui. Eu não deixei de ser peão. Eu ainda falo do jeito antigo, né? Não é cowboy não. Profissional de Montareiros e Touros, eu não deixei. Eu só parei de fazer. Eu só parei de fazer porque eu não consigo cabeça, mais. o coração tá lá. Mas eu vou morrer peão. Eu vou morrer montador de touro eternamente, porque amei demais. Amei e amo. Amo, só não faço. Mas amei demais. Então por isso que eu choro, por isso que eu sofro. Depressão, não, de forma alguma. Amor, paixão, devoção. Amei o que eu fiz. Fiz tudo por Deus. A minha missão foi montar. Foi minha missão. E eu fiz, graças a Deus, muito bem. E por isso eu sinto saudade. Não me faz mal, não, de forma alguma. Eu choro, mas choro não de tristeza. Eu choro de saudade, mas de alegria. Porque foi bom. Só se tem saudade. E a gente quer lembrar, ele falou do cheiro, né? O cheiro que a gente tem do curral, assim, lembra. Tem cheiro que lembra o lugar, né? Eu fui olhando aqui, aquele bambual ali, eu lembro quando a gente ia nadar no Rio de Piquete. Aí tá no CD também. Tem cheiro, né? Aí tinha um pé de amora, mas aquelas amora, a gente comia, assim, enchia a mão e punha na boca, né? Aí ia embora pra casa, mas falava, você foi? Não, eu tava jogando bola. Você foi nadar no rio? Não, eu não. Ali vermelho. Roxinha, né? Você foi nadar no rio lá, aquele poço fundo lá. E essa amora? Amora? A boca Roxinha. Chegava o rio. A cara contava, né, pai? Coisa Olha, boa, né? eu vou falar você. Tem uma das saudades da sua que a mãe dava. Hoje minha mãe tá doentinha, ela fez 78 anos, né? Ela fez agora em setembro. E eu olho pra ela e fico lembrando, né? A mãozinha gordinha dela. Até da sua e tem saudade. A gente tem, então a saudade tem que ser celebrada. A saudade, ela é de Deus. A gente já nasce, o Santo Agostinho vai dizer assim, ó, que a gente, o nosso coração tem um lugar que só Deus ocupa. A gente já nasce com saudade de Deus. Até mesmo quem tá na pingaiada, quem tá na droga, quem tá buscando Deus. No fundo tá buscando preencher um vazio, que só Deus vai preencher. E Santa Teresinha vai dizer também, eu ia brigar com Santa Teresinha, eu me reconciliei com ela, eu sou devoto de Santa Teresinha agora. E ela vai dizer assim que pensar em quem se ama é rezar por ela. Olha, pensar em quem se ama é rezar por ela. Então você está pensando no seu pai, aí você vai mandar celebrar uma missa por alma dele. Eu faço sempre isso. Estou na missa, eu falo, lembrai-vos, ó pai, eu penso no meu pai, eu faço, ó, minha avó materna, meu avô paterno e todos, aí eu lembro todos os meus tios, no relâmpago, ó, tio Luiz, tio Dito, tio Getúlio, os tios tudo, entendeu? Lembrar, você rezar e relembrar, aí é vida, aí
dá risada, você chora, você ri. Eu dou muita risada sozinha, me lembrando as peripécias do meu pai, as histórias dos meus tios. Eu vejo e tudo é de Deus, né? Olha que bonito, esses peões chegaram aqui agora, depois de 8 dias, né, cavalgando, e os cavalos ali. Eu lembrei muito que a gente andava no pelo assim. Aí a bunda assava tudo, né? E a avó Olímpia lá em Minas Gerais pegava aquele panelão, aquela baciona. Eu lembro até hoje, 2 mãozonas de sal assim embaixo da pia. Salmoura punha assim, e o chaleirão, a chaleira preta, água quente, pá, fazia assim, e minha mãe olhando, mãe dela, falava lá, senta aí, senta aí. Ai meu Deus, segurava na. Ai, sentava, aquilo ardia, mas que outro dia tava bom. Sequinho, né? Nós no cavalo de novo. Que cavalo de novo. Saudade da bunda assada. Mas é saudade, né? Saudade do que? Do que foi bom. Não corta não, direção, saudade deixa isso aí que faz parte. De coisa boa. A saudade é uma coisa importante para ser vivido. Nelson, aproveitar a presença do diácono aqui. Reza pra gente. Queria rezar por você que até hoje se atormentou pela saudade, você que fica se culpando. Você fala, não queria lembrar mais, porque estou se enchendo de remédio. Toma remédio para saudade, não. Toma remédio para ficar bom, para lembrar com mais força. E lembrar agradecer a Deus. Eu queria que o Senhor te libertasse toda a depressão, você que não perdoa a Deus. Por que levou meu pai? Por que levou minha mãe? Por que levou aquele grande amor da minha vida? Eu não aceito isso. Você vive só se torturando. Que o Senhor te liberte agora. Quando o Adriano falava, você falava, puxa vida, é isso mesmo que acontece comigo. Eu não me permito ter saudade, porque eu não quero sofrer, mas faz parte da vida. A lembrança é a boa lembrança. Que Deus cure o seu coração. Que Deus te liberte toda a opressão, toda a amargura, toda a depressão. Que a saudade traga, se tu ser lágrima, traga fé também, traga alegria. Agradecer a Deus. Porque só tem saudade de quem amou. E se você chora de saudade, você tem amor no seu coração. Que este amor te cure, que o Senhor te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, Diácono Nelsinho, Elias, o Toninho, o Zé do Campo. Agradecer a presença de você aí que ficou com a gente esse tempo todo no programa. Espero que tenham gostado. Mas o programa vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais canção nova, sertaneja pra você. Tenha uma semana abençoada e vamos embora com mais música do Zé do Campo. Muito obrigado, Zé. Toca pra nós. Deixa cair, Toninho. Sou um pescador, vivo com alegria. Perguntaram meu lazer é pescaria. Não gosto de mentir, que mentira é muito feio. Juro que a mentira não está no nosso meio. Peguei um lambari que pesou 1,5 kg. Ele puxava pra lá, eu ia. Eu puxava pra cá, ele vinha. Eu corria e suava, e o povo gritava, vai partir a linha. Ele puxava pra lá, eu ia. Eu puxava pra cá, ele vinha. Eu corria e suava, e o povo gritava, vai partir a linha. Não parte não, compadre. Tô acostumado com esse bichinho. Isso foi verdade, muita gente viu essa fatalidade, o povão aplaudiu. Foi na parte da tarde, tava sol e calor. Eu ia e voltava e derramava suor. De vez em quando um grito, sou um pescador. Ele puxava pra lá e eu ia. Eu puxava pra cá, ele vinha. Eu corria e suava, e o povo gritava, vai partir a linha. Ele puxava pra lá e eu ia.
Eu puxava pra cá, ele vinha. Eu corria e suava, e o povo gritava, vai partir a linha. Ô bicho teimoso, vou pular na água. Tem que nadar com ele. Essa luta foi de 1 hora e pouco. Alguns diziam que eu estava louco. Amassava capim e quebrava toco. A vitória veio como ouro no garimpo. Nesse lambari de 1,5 kg depois de limpo. Ele puxava pra lá, eu ia. Eu puxava pra cá, ele vinha. Eu corria e suava, e o povo gritava, vai partir a linha. Ele puxava pra lá, eu ia. Eu puxava pra cá, ele vinha. Eu corria e suava, e o povo gritava, vai partir a linha. Ficando por aí. Que beleza! CançãoNovaPlay.com. Assine já!